Paulo de Tarso, o apóstolo sombrio e seus segredos mais obscuros. Você pensa que conhece a história do grande apóstolo Paulo. O visionário, o missionário, o pilar do cristianismo. Mas e se eu disser que por trás da luz, há sombras que poucos ousam explorar? E se os relatos que conhecemos são apenas a superfície de um homem com um passado turbulento, segredos profundos e uma psique que beirava o abismo? Prepare-se para mergulhar nas profundezas da vida de Paulo de Tarso. Esqueça tudo o que você acha que sabe. Porque hoje, vamos desenterrar as 10 curiosidades mais perturbadoras e esquecidas sobre o apóstolo. Desde sua brutalidade inicial até as contradições em suas próprias palavras, e as teorias que questionam a própria fundação de sua fé. Você está pronto para encarar o lado sombrio de um dos maiores personagens bíblicos? O que você está prestes a ouvir pode mudar sua percepção para sempre. Fique até o final, porque a última revelação é a mais chocante de todas. Aperte os cintos, porque a verdade é muito mais sombria do que a lenda. Primeira curiosidade: o caçador de cristãos, a sede de sangue de Saulo. Antes de se tornar Paulo, ele era Saulo. E a primeira coisa que você precisa entender sobre Saulo é que ele não era um mero crítico do cristianismo. Ele era um caçador implacável ***. A Bíblia descreve Saulo como alguém que respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Não era uma figura retórica. Ele não só aprovou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, como também invadia casas, arrastava homens e mulheres para fora e os entregava à prisão e tortura ***. Pense nisso por um momento: esse homem, que mais tarde escreveria sobre amor e perdão, foi um terrorista religioso em sua juventude, movido por um zelo fanático que beirava o ódio genocida. Como alguém pode passar de carrasco a apóstolo sem carregar cicatrizes profundas em sua alma? O que ele fez realmente foi perdoado, ou apenas abafado por uma nova fé? Segunda curiosidade: se a conversão de um encontro divino ou um trauma psicológico? A história oficial é que uma luz ofuscante do céu o derrubou do cavalo e a voz de Jesus o cegou e o chamou. Mas vamos pensar criticamente: e Saulo estava a caminho de Damasco para continuar sua perseguição. Ele estava sob imensa pressão, com um propósito brutal. Teve uma experiência que o deixou cego por 3 dias. Muitos estudiosos, mesmo religiosos, admitem que essa experiência pode ter tido elementos psicossomáticos ou psicóticos, desencadeados pela culpa crescente ou por um colapso nervoso diante da enormidade de seus atos. É uma experiência real? Sim. É divina? Talvez. Mas o que isso significou para a psique de Saulo, que de repente teve que reverter toda a sua visão de mundo? Foi uma revelação ou um trauma tão profundo que reescreveu sua identidade? Terceira curiosidade: os 3 anos perdidos na Arábia. O que ele realmente fez lá? Após sua cegueira e cura, Paulo não foi direto para Jerusalém encontrar os apóstolos. Ele desapareceu. Segundo suas próprias palavras, ele foi para a Arábia e lá permaneceu por 3 anos. 3 anos. O que ele fez durante esse tempo? A Bíblia é enigmática. Ele menciona ter recebido revelações, mas não detalha. Seria um período de intensa reclusão e penitência? Ou um tempo para reestruturar sua narrativa, digerir o trauma e talvez, quem sabe, planejar sua nova persona? A Arábia, naquele tempo, era um lugar de mistério e deserto. Que demônios ele enfrentou, ou quais novas doutrinas ele forjou nesse isolamento antes de se apresentar como um apóstolo dos gentios? Quarta curiosidade: o espinho na carne e um maldito segredo. Paulo falava de um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o atormentava. Ele implorou a Deus para removê-lo 3 vezes, mas Deus recusou. O que era esse espinho? A teologia tradicional o vê como uma doença, uma fraqueza física. Mas as teorias variam e se tornam cada vez mais sombrias. Se era uma tentação sexual persistente? Um vício oculto? Um distúrbio mental que o assombrava? Talvez ecos de seu passado violento?
Alguns sugerem que poderia ser uma visão ou alucinação recorrente, um lembrete constante de seu encontro com o divino, mas de uma forma perturbadora. Se o próprio Paulo descreveu como um mensageiro de Satanás, o que isso realmente nos diz sobre a batalha interna que ele travava constantemente? Quinta curiosidade: se as contradições do seu evangelho, uma nova visão, ou um desvio? Paulo nunca conheceu Jesus pessoalmente durante seu ministério terreno. Seu evangelho, ele insiste, veio diretamente de uma revelação. Mas ao fazer isso, ele começou a desenvolver doutrinas que divergiam significativamente do que os apóstolos originais, como Pedro e Tiago, pregavam. Enquanto Tiago focava na prática das boas obras, Paulo enfatizava a fé como única salvação. Ele desafiou a lei judaica, a circuncisão e as restrições alimentares, criando um cristianismo novo e radical. Seria ele um gênio teológico à frente de seu tempo, ou um homem que, por não ter tido contato direto com Cristo, criou uma interpretação paralela e por vezes conflitante, que acabou moldando o cristianismo ocidental de uma forma que o próprio Jesus talvez não previsse? Sexta curiosidade: o conflito com Pedro, e uma fenda no nascente cristianismo. A história da igreja muitas vezes suaviza os desentendimentos, mas a verdade é que Paulo teve um confronto público e acalorado com Pedro em Antioquia. Paulo acusou Pedro de hipocrisia por se afastar dos gentios quando os judeus chegavam. Esse não foi um simples debate teológico. Foi uma briga feia que expôs a tensão profunda entre os judeu-cristãos de Jerusalém e a visão mais universalista de Paulo. Esse evento revela uma igreja primitiva fragmentada, com líderes de ego forte, e Paulo, apesar de sua conversão, mantinha uma personalidade confrontadora e intransigente. Até que ponto essa rivalidade pessoal moldou a doutrina e a política da igreja nascente? Sétima curiosidade: se a escravidão e o silêncio das mulheres, os versículos problemáticos de Paulo. Paulo é creditado com versículos que são, até hoje, fonte de controvérsia e dor. Suas instruções para os escravos em obedecerem a seus senhores e suas proibições para que as mulheres se calem nas igrejas e se submetam a seus maridos são usadas há séculos para justificar a opressão. Embora o contexto cultural da época seja importante, não podemos ignorar o impacto devastador dessas palavras. Seriam essas visões reflexos de um machismo e hierarquia enraizados em sua cultura judaica e romana, ou uma estratégia para a sobrevivência da igreja em um mundo hostil? De qualquer forma, a sombra desses versículos perdura, levantando a questão: o apóstolo, tão revolucionário em outros aspectos, era também um agente de conservadorismo e desigualdade? Oitava curiosidade: suas cartas perdidas, os segredos que nunca leremos. Acredita-se que Paulo escreveu muitas mais cartas do que as 13 ou 14 que temos no Novo Testamento. A Bíblia menciona, por exemplo, uma carta anterior aos Coríntios e talvez outras. Onde estão essas cartas? O que elas continham? Foram elas intencionalmente suprimidas ou simplesmente perdidas na história? Seus ensinamentos, suas repreensões, suas doutrinas, talvez continham revelações ou detalhes que teriam mudado completamente nossa compreensão dele e do cristianismo primitivo. O que esses textos improibidos ou esquecidos poderiam nos revelar sobre os lados mais obscuros de sua teologia, ou sobre os conflitos internos da igreja que não queremos lembrar? Nona curiosidade: o misterioso julgamento em Roma, morte por decapitação? A vida de Paulo termina de forma abrupta nos Atos dos Apóstolos, com ele sob prisão domiciliar em Roma. Não temos um relato bíblico claro de sua morte. A tradição diz que ele foi decapitado sob Nero, mas isso é uma tradição, não um fato bíblico documentado. Quais foram os verdadeiros motivos para sua execução? A que tipo de tortura ou interrogatório ele foi submetido? O que ele disse em seus últimos dias? A lacuna narrativa sobre sua morte nos deixa à mercê da especulação. Foi uma morte heroica de mártir, ou um fim mais brutal e esquecido, um testemunho do poder opressor do Império Romano sobre um homem que desafiou suas divindades? Décima curiosidade: o legado paradoxal, salvador ou manipulador? Ao final, o legado de Paulo é um paradoxo. Ele é inegavelmente o arquiteto do cristianismo como o conhecemos, o homem que levou a mensagem de Jesus aos gentios e a transformou de uma seita judaica em uma religião universal.
Mas, e a que custo? Ele construiu sobre as bases de um homem que foi um perseguidor brutal, que teve uma conversão misteriosa e uma doença igualmente enigmática. Ele estabeleceu doutrinas que o colocaram em conflito com outros apóstolos e que, até hoje, são usadas para justificar a opressão. Seria ele um verdadeiro apóstolo chamado por Deus, imperfeito, mas divinamente inspirado? Ou um gênio retórico e manipulador, que soube usar seu trauma, sua inteligência e sua visão para criar uma nova religião que se encaixasse em sua própria interpretação do mundo? Sua vida é um lembrete sombrio de que, mesmo nas figuras mais veneradas, o bem e o mal, a luz e a sombra, coexistem em uma dança complexa e eterna. A verdade, muitas vezes, é mais assustadora do que a ficção. E você? Qual a sua opinião sobre o lado sombrio de Paulo de Tarso? Ele foi um santo com defeitos ou um estrategista que redefiniu a fé? Deixe sua opinião nos comentários. Se este vídeo te fez pensar, te causou arrepios ou te revelou algo novo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais investigações sombrias sobre os mistérios que a história prefere esconder. Ative o sininho para não perder os próximos segredos. Até a próxima, e que as sombras não te alcancem.